Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com você sobre o Proton. Para quem não sabe, o Proton ele é uma layer de compatibilidade para jogos para o Windows rodarem no Linux. Ele está sendo desenvolvido pelo pessoal da Valve, tá? Hoje, se eu não me engano, ele é o Wine mais o DXVK. Agora, qual versão do Wine, não me lembro. Nem qual versão do DXVK, porque, cara, o DXVK parece que toda semana lança uma versão nova. O pessoal está desenvolvendo muito rápido aquilo. E eu queria conversar sobre o Proton, porque é uma coisa muito impactante agora para o pessoal gamer. Justamente esse pessoal que está aí usando o computador. De uns tempos para cá, a Microsoft anda mandando muito mal na plataforma deles, né, no Windows. Eu faço parte do subreddit PC Master Race, não é só para pessoa que joga, mas tem muitos gamers lá, né? E todo dia eu vejo algum post de alguém falando mal do Windows porque, sei lá, o Windows atualizou no meio de alguma coisa. Teve até uma atualização do Windows que acho que foi mês passado, mês retrasado, que tava simplesmente deletando assim os dados das pessoas, os documentos das pessoas. Poxa, o Candy Crush ele tá sempre instalado, tu não consegue desinstalar, cara. Assim, tu compra um sistema operacional e ele vem com um jogo que não faz sentido nenhum. Assim, tipo, é um jogo de uma outra empresa e que ele tá ali e quando tu desinstala ele, ele se reinstala de novo, né? Então, assim, a plataforma tá cada vez pior, tá assim, uma bagunça, tá muito complicado de utilizar. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu acabei fazendo, né? Qual é a minha pequena história aí nesse mundo do Linux. Então, há um pouquinho mais de um ano atrás, eu decidi só usar Linux no meu notebook, que eu uso para desenvolvimento web, desenvolvimento de software, né? Tipo, tô na faculdade, eu faço computação, então é, tem que acabar usando Linux, né? Eu gosto muito do Linux. Mas eu sempre mantinha, né, no meu desktop ali um Windows para poder jogar, tá? E o que aconteceu? O Proton lançou já faz mais ou menos uns 4 meses. E um pouco antes desses 4 meses eu tive um pequeno probleminha, vamos dizer assim. E eu cansei. E aí eu peguei e desinstalei a partição do Windows que tinha do meu computador, né? Porque eu estava rodando no boot. E eu decidi utilizar só Linux. Justamente também para jogar, né? Aí começou meio que a minha jornada, vamos dizer assim, para jogos no Linux, principalmente usando Wine, DXVK, essas paradas assim. E bem, o que acontece? Esse salto ele foi pouco tempo antes de lançar o Proton, tá? Então quando eu dei o salto, tava pensando assim, não, vou ter que usar Lutris, né? Play um Linux para alguns jogos mais antigos, sabe? Tipo Warcraft, tipo, dá para rodar no Play um Linux de boas. Agora alguns jogos mais, assim, Battlefield que eu consegui instalar via Lutris, né? Lutris também, poxa, uma ideia muito massa, né? Basicamente ele gerencia para ti as versões do Wine, gerencia para ti as versões do DXVK, ele vem com scripts prontos que outras pessoas fizeram para tu poder instalar um jogo na tua máquina. Então, geralmente esses scripts, assim, eu diria que 70%, 30% das chances funcionar de primeira, ou quando tem que fazer alguma configuração é pouca coisa. E aí eu entrei assim, estava utilizando só Lutris e Play Linux, e é quando veio aparecer o Proton. Poxa, eu pensei assim, cara, sensacional. Por que acontece? A Microsoft agora, ela tem a loja ali do Windows, né? Não sei qual é o nome da loja, que é o Windows Store.
no Windows. E tem até alguns jogos deles que eles lançaram que não tem para Steam, tem só para aquela loja deles. E que a Valve, na verdade a Valve já tinha percebido isso alguns 2, 3 anos atrás, quando ela lançou o SteamOS. Que vai ter uma hora que a Microsoft vai... a Microsoft ela está começando a fechar, né? Está começando a cercar a Steam. E como a Microsoft percebeu isso aqui, pessoa que joga é uma pessoa que tem dinheiro, né? Dá dinheiro isso aí. Então vamos começar a lançar nossos jogos aqui quando vê, vamos cobrar um... a questão é que a Valve começou a perder liberdade, né? Talvez ela não esteja perdendo essa liberdade agora, mas ela sabe que para o futuro a coisa vai ficar bem mais complicada. E aí ela começou a desenvolver o Proton, né? Já tinha o SteamOS, então ele já estava empurrando bastante essa questão do Linux, né? De tu ter uma máquina para jogos utilizando Linux, né? Tem distribuições aí que tipo vem com trocentos emuladores aí, sabe? PS1, PS2, SNS, NS, e aí a Valve pegou e decidiu fazer o Proton, né? E o Proton é uma coisa que eu tô achando assim, quando eu vi, foi logo quando eu decidi entrar de cabeça assim, para usar Linux para jogos, né? Hoje em dia eu não tenho contato nenhum com máquinas Windows mais. Meu desktop tá rodando Linux, meu notebook tá rodando Linux, né? Então assim, eu acho que o Proton é uma coisa muito boa, porque vai conseguir facilitar muito a questão do pessoal do Windows conseguir migrar para a plataforma Linux. E numa plataforma Linux a Valve ela vai ter bem mais assim, liberdade do que eles podem fazer ou não. E isso é muito importante, porque a liberdade é uma coisa que a gente está perdendo a cada dia quando a gente está utilizando o Windows, entendeu? E é uma coisa que a gente tem que cuidar muito disso. E uma coisa que eu acho muito legal do Proton é que ele tem algumas configurações que tu pode mexer, tá? Tu pode, por exemplo, desativar eSync, que é, por exemplo, uma parada que eu tive que desativar para poder rodar GTA V. Então ele tem assim algumas coisinhas que tu pode fazer, mas se tu for lá no GitHub deles é pouca coisa, então assim, mesmo, claro, tá no ambiente Linux, geralmente ele é bem um pouquinho mais difícil de tu mexer, tem mais coisas para tu configurar, mas o Proton ele conseguiu trazer uma compatibilidade legal, né? Ele te dá um pouco de opções aí de séries que tu pode desativar para tipo conseguir fazer o jogo rodar na tua máquina, né? E ao mesmo tempo não é muita coisa, então assim, não é algo que, sei lá, vai pegar e vai assustar o usuário que está tentando utilizar. Então, cara, tá muito massa. Tem agora o tal do ProtonDB, né? Que é basicamente onde as pessoas podem dar reviews, né? Pros jogos, né? Parecido com o iNetQ. Até vou colocar um link aí na descrição. E até eu já fiz umas reviews aí de uns jogos. E aí tu pode colocar lá, né? Ele são 5 níveis, né? Borked, Bronze, Silver, Gold e Platinum. E basicamente, né? Do Borked, tipo, cara, não rodou nada. O jogo, velho, não rolou. Rainbow Six Siege. Esse é um jogo que eu acabei perdendo quando eu fui aí pro Linux. Às vezes eu fico meio chateado, porque é um jogo que eu curtia muito jogar. E cara, por causa do anti-cheat, não funciona, sacou? H1Z1, que era outro que eu tava, tipo, eles abriram free to play, negócio meio, sei lá, meio Battle Royale, e eu curti. Aí eu tava começando, sabe, a dar uma olhada, tava curtindo, aí eu fiz a mudança e H1Z1 não roda mais. Também por causa do anti-cheat. E aí esses jogos eles entram dentro da categoria Bork, porque eles não rodam, não rola, sacou? Não funciona. Aí tem o Bronze, que eu coloquei o Raid nessa categoria que eu tava tentando rodar, porque ele roda, tu consegue jogar,
Só que tem uns problemas assim cabulosos, sacou? O negócio meio, tipo assim, dá pra jogar, mas vai ser uma experiência bem chata. Aí tem o Silver, que é quando, sei lá, tu teve que fazer algumas coisinhas ali para modificar, ele roda, mas tem tipo alguns probleminhas. Gold é quando tu consegue tipo, fazer algumas modificações e o jogo consegue rodar de boas. E Platinum é quando instalou coisa, rodou, funcionou, sacou? Então, por exemplo, o Talismã, né? Eu vou colocar umas gameplays aí de uns jogos que eu tô jogando tipo, no Proton, né? Então, por exemplo, Talismã. Talismã é um jogo que ele funciona assim, out of the box, sacou? Eu abri ali, Proton, Play, ele fala mensagenzinha, Steam Comparability Layer e tal. Não, vamos lá, funcionou de boas. A única coisa que eu não consigo dar é o T-Tab. Aí eu coloquei acho que em Gold na real. Mas é um jogo que funcionou assim de primeira, sacou? Agora, por exemplo, teve um outro jogo que foi Fallout 4, né, Fallout 4, que eu tive que dar uma boa brincada ali para conseguir fazer o mouse funcionar, porque o negócio foi punk. E até hoje ele ainda tem uns glitchzinhos, tipo quando tem luz volumétrica, aparecem uns quadrados na tela. É bem bizarro, dá pra jogar, mas é bem bizarro. Aí, por exemplo, Fallout 4 ia cair provavelmente no Silver, uma coisa assim. Mas a questão é que, poxa, os caras estão desenvolvendo Proton, ele está sendo desenvolvido bem rápido, então quando ele lançou ele estava na versão 3.7.8, hoje ele está na 3.16.6, último beta, se eu não me engano. Tá, mas entre a 7 e a... não teve 8, 9, é só a versão 3.7 e depois é 3.16, tá? Mas mesmo assim está desenvolvendo muito, 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 muito rápido mesmo. Eu só queria falar um pouquinho sobre essa parada aí que chegou aí pra nós, né? Esse menino Proton, que tá ajudando bastante a gente, eu tô bem feliz. E assim, tomara que mais pessoas migrem, né? E assim, não é aquela coisa, eu quero que as pessoas usem Linux porque eu uso Linux. Não, eu quero que as pessoas usem Linux porque o Windows realmente conseguiu piorar muito aí nos últimos tempos, né? Então é uma forma da gente mostrar assim, olha Microsoft, deu, chegou, sabe? Não quero mais. Também a gente ter, assim, usar uma alternativa massa, sacou? Então, pessoal, é isso aí, tá? Eu queria agradecer a todos que me ouviram por esses 13 minutos, cara. Credo, muito longo, muito longo. Mas é isso aí. Muito obrigado aí e falou.